Você ficou sabendo sobre a reserva estratégica que os Estados Unidos está querendo criar com Bitcoin ou outras criptomoedas? Sim, exatamente. O Trump ele já está avançando um pouco nesses assuntos, claro que não necessariamente na questão de reserva estratégica, mas dia 23 de 1 de 2025 ele criou uma ordem fortalecendo a soberania americana na tecnologia digital e inteligência artificial também, né, que ele acabou citando no Fórum Econômico de Davos, lá na Suíça. Ele disse que ele quer que os Estados Unidos se torne potência em inteligência artificial e em criptomoedas. Isso é muito interessante para o mercado de cripto. Para nós, investidores, se você ainda não investe em cripto, não investe em Bitcoin ou qualquer outra altcoin, eu acho interessante dar uma estudada sobre isso e se precisar de ajuda, pode acessar minha plataforma. Tem o link aqui embaixo na descrição se você se interessa de alguém te acompanhando enquanto você aprende e montando sua carteira com você, te ajudando nesse processo de como encontrar as criptos, como fazer os investimentos, compartilhando a tela contigo, eu mesmo estarei por lá para te ajudar, tá bom? Em seguida, nesse Fórum Econômico de Davos, não foi só ele dizendo essa questão de criptoativos e também de liberdade, né, para dar uma maior liberdade econômica a todos, mas também o Milei, Javier Milei, o presidente atual aqui da Argentina. Eu tô ficando aqui na Argentina e ele também citou muito sobre isso, discutindo a questão do woke, aquele estilo que estava crescendo muito nos Estados Unidos e denigrindo certas imagens de empresas. Por isso mesmo que muitas delas, inclusive se a gente vê a Nike, se a gente vê McDonald's, pega diversas aí para dar como exemplo, elas abandonaram essa agenda woke e agora estão indo mais para o conservadorismo, porque infelizmente viu que não era tão rentável para eles. Outro feito que o Trump também realizou nos seus primeiros dias de mandato, ele realizou muitos deles, mas aquele voltado para alguém que estava na economia, tal, foi o do fundador do Silk Road, que é meio que um mercado livre e legal. Eu utilizava muita cripto, muito Bitcoin por trás para poder realizar a compra por esse site. E o fundador foi solto da prisão, porque antes ele estava preso. Trump tirou ele da prisão porque acreditava que o processo de julgamento dele não foi tão justo na época. Não vou entrar em juízo de valor aqui, deixa nos comentários o que vocês acham, se vocês acham que foi uma boa medida, não foi, se tá ok, se não tá, se tem que levar para a justiça novamente, aí vai de cada um, né? Mas ele tinha criado o site, não sei se ele criou necessariamente para essas intenções, e daí os usuários começaram a utilizar de forma ilícita para certas coisas, como um meio de trocar mercadorias que no mercado normal não tem como se trocar. Além disso, outro feito que o Trump fez foi, dentro dessa ordem, citar a questão de proteger os americanos contra CBDCs. O que é isso? Aquelas moedas centralizadas que muitos países estão querendo criar a fim de facilitar a parte da digitalização da nossa moeda. O Pix mesmo já é o início de uma CBDC, mas o Brasil está evoluindo bastante. Na China já tem CBDC. Esses são exemplos que, a primeiro momento, pode parecer bom, né? Ah, caramba, eu vou ter uma moeda mais fácil, não preciso ficar imprimindo moeda, não vai ter esse gasto. Ou mesmo a questão de praticidade, às vezes, de pagamento que o Pix proporcionou. Porém, tem um lado ruim disso, né? Que é a questão de privacidade. Você acaba perdendo sua privacidade, o governo tem maior controle, porque vamos supor que ele quer restringir uma determinada pessoa porque é contra o partido dele, ou mesmo que não vai de acordo com as ideologias dele. E daí o presidente, ou mesmo o pessoal do jurídico, decide tirar o poder de compra daquela pessoa. Hoje em dia seria difícil, por quê? Porque ainda tem papel moeda, eles não têm esse controle total sobre o poder monetário de cada cidadão brasileiro. Mas se criassem uma CBDC, realmente ele podia simplesmente falar assim, não, agora vai ficar zero sua conta e você não vai poder transacionar nada. Por quê? Eles têm centralização de controle dessa moeda. Então, CBDCs geram um risco para a sociedade, tanto nessa questão de cerceamento da liberdade monetária, quanto também a questão de privacidade, porque as pessoas estariam compartilhando todo o acesso do que ela compra, do que ela faz, onde ela circula. Então, um exemplo, pegando o lado extremo da coisa, né? Imagina um partido ganhou, aí você começa a comprar coisas de um restaurante de um outro partido, e aquele partido fala, não, aquele restaurante tá tudo errado, quem comprar daquele restaurante não vai mais poder utilizar da moeda, vai perder dinheiro, ou mesmo agora a gente vai cobrar um imposto sobre determinado tipo de mercadoria e não tem como fugir.
Por quê? Já vai sair diretamente da CBDC. Quando você transacionar aquela CBDC, já vai tirar o imposto direto. Então não vai ter meios de você, não, vou comprar uma outra mercadoria parecida ou tal. Não, às vezes o governo vai ter um nível de informação muito maior. Não estou dizendo que sonegar imposto é legal ou mesmo que deve fazer isso. Não, mas só estou falando que a CBDC ela tira a privacidade e aumenta o poder sobre o Estado. Aumentar o poder sobre o Estado a gente já viu aí em muitas economias, principalmente em ditaduras, que não é uma boa. Pior para os cidadãos, é pior para a população e também para a economia. Não é isso que a gente quer, né? Mas enfim, os Estados Unidos está tentando se desviar dessa questão de CBDC para utilizar do Bitcoin ou mesmo de criptos descentralizadas que tem na blockchain, a fim de poder preservar essa privacidade e também o poder de compra do cidadão americano. Mas no Brasil a gente está vendo um outro problema, que é a defasagem do diesel e da gasolina. Como eu já dei exemplo do Brasil, da questão de moeda, tal, do poder do governo, poder do Estado. O poder do Estado, mais uma vez, está intervindo um pouco na economia. A questão de tentar deixar o preço da Petrobras, ou mesmo por conta dele ser um sócio majoritário da Petrobras, 51% é do Estado, a Petrobras, ele tem um pouco de voz, né? Ele acaba influenciando nas medidas que a Petrobras incorpora nos seus preços. Então ele está tentando controlar os preços da gasolina e diesel, mas essa defasagem do preço, do quanto está sendo comercializado nacionalmente no Brasil e internacionalmente, está muito grande, está cada vez mais aumentando. E qual é o problema disso, Guilherme? Para você ter uma ideia, o Brasil não é autossustentável de diesel, gasolina, porque, embora ele tenha muito petróleo, e sim, ele poderia ser autossustentável, ele não é bom em refino. Ele acaba importando o diesel ou mesmo a gasolina de fora por conta disso, porque a parte de refinaria são melhores dos outros países. E esses países realizam a refinaria, a gente compra. Para você ter uma ideia, 25% do nosso diesel é importado. Então a gente está comprando no preço internacional, que está mais alto, enquanto que o preço nacional está mais baixo. Então a Petrobras acaba pagando, ou mesmo os postos, né, acabam pagando mais caro por aquele combustível refinado e vendendo mais barato, porque nosso preço nacional está baixo, para tentar controlar essa inflação e não ser ruim para o político, para a imagem do político. É meio que essa estratégia que ele está tentando utilizar por conta de ter um poder maior sobre o Estado. E isso daí não é sustentável, porque a gente já viu que mais de 9 bilhões de reais a Petrobras acabou perdendo nos últimos 11 meses, e isso daí é astronômico, pessoal, porque esse dinheiro, na verdade, não está saindo da empresa, está saindo do bolso dos brasileiros. É nós que pagamos a Petrobras para ela funcionar, é nós que pagamos as empresas estatais para que elas funcionem. O jurídico até fica com medo de eu comentar essas coisas aqui, mas é a realidade, não tem como mentir para vocês. Aqui a gente é total transparente, todos os vídeos que vocês acompanham no canal, se você não acompanha ainda, se inscreve, curte aqui o vídeo se já te ajudou em alguma coisa, mas eu sou bem transparente com vocês, tanto na questão de economia e também a favor da liberdade, para com que vocês consigam ter mais poder de compra e também melhores serviços ou produtos. Se você hoje gosta da gasolina do Brasil, acha que está tudo ok, tal, o preço, ótimo, eu espero que continue o mesmo preço, mas a tendência é que não continue, porque o Estado do Brasil está assim. Imagina que ele está devendo muito, ele está com déficit porque está gastando demais, mesmo com arrecadações recordes. Os nossos gastos também estão subindo. Portanto, isso acaba gerando um déficit, que é quando você gasta mais do que você ganha. Imagina aquela família que está comprando Porsche, indo para a mansão, viajando para o exterior, mas quando chega em casa, da onde está vindo esse dinheiro? Está vindo da agiota, de empréstimo, está vindo de várias fontes insustentáveis que uma hora vai dar merda. E é exatamente isso que está acontecendo com o nosso país. Nosso país está gastando cada vez mais, arrecadando, tirando taxa não sei da onde, cobrando de todo jeito e emprestando dinheiro dos outros através dos títulos públicos ou mesmo investimentos, né, do exterior que acabam colocando aqui no país. Isso daí acaba deixando mais dinheiro na mão do Estado e esse Estado não está gerindo bem suas finanças, porque, como eu falei do caso da Porsche, da mansão, aí ele está se endividando para comprar cada vez mais coisas, e os gastos ficando excessivos. Esse déficit fiscal aumentando,
o que que ocorre? Faz com que os investidores do exterior, ou mesmo as pessoas que se interessavam em emprestar dinheiro para o Estado, não emprestem mais, porque você está emprestando para o cara. Imagina você tem duas pessoas. Uma pessoa, ela pede emprestado dinheiro para você, mas você sempre vê ela sem dinheiro. Aquela outra, ela pede dinheiro emprestado, mas você vê que ela tá tudo bem, ela só quer o dinheiro mesmo para pagar uma conta ali ou aqui porque atrasou o salário dela, tal, tal. Para quem que você vai emprestar? Você vai emprestar para aquela pessoa que está sempre em dia com as contas ou aquela pessoa que sempre está endividada e acaba sempre pegando cada vez mais dívida e gastando cada vez mais? Obviamente, se você for emprestar para essa pessoa que está pegando cada vez mais dívida e está gastando cada vez mais, você vai querer um retorno bem maior, porque o risco que você está tomando é muito grande. Então, o que acontece? O país ele tem que aumentar os juros dele. E esses juros, basicamente, é a dívida que ele tem. Então, aumentando os juros da dívida, para ele conseguir controlar toda essa questão do dinheiro que entra, para ele dar conta de pagar os seus próprios gastos, ele aumenta os juros da dívida, se torna cada vez mais endividado, cresce o déficit e gira esse ciclo insustentável, constante do país ficar visto com maus olhos pelos investidores ou pelas pessoas que querem colaborar, investindo no governo, investindo no Estado, deixando o dinheiro com ele para depois ele pagar uma taxa fixa no final do período, óbvio. Só que como nem tudo são flores, obviamente, essa visão ruim faz com que o câmbio acelere, porque menos pessoas vão se interessar em comprar reais, menos pessoas vão se interessar em emprestar para o governo, porque mesmo ele pagando taxas absurdas, é só você pegar aquela pessoa caloteira. Você deve conhecer alguém que é caloteiro. Então imagina essa pessoa caloteira, ela fica pedindo dinheiro para você, ela já te caloteou 2, 3 vezes. Você vai emprestar dinheiro para ela? Não que o Brasil seja caloteiro, mas eu só estou mostrando a visualização que às vezes os investidores do exterior têm. Aí eles vão comprar menos reais. Comprando menos reais e saindo mais reais, porque investidores daqui ou pessoas mesmo brasileiros querem proteger o poder de compra por estar com medo do país, acaba comprando dólares, tem maior demanda para dólar. O câmbio dispara. Então desvaloriza a nossa moeda. Desvalorizando nossa moeda, como o petróleo é commodity, a gente vê aí que ele é cotado em dólar, o preço dele em reais vai aumentar, sem dizer que também está aumentando um pouco em dólares. Então já está aumentando em dólares, vai aumentar o preço do dólar em relação ao real, então consequentemente vai aumentar absurdamente o preço do petróleo, que influencia na gasolina e no diesel. Aí você pensa, Guilherme, beleza, mas não uso muito carro. O problema não é esse, o problema é que quando aumenta o preço da gasolina, do combustível, aumenta o preço do petróleo, seja através do câmbio ou mesmo por ele mesmo ter aumentado, ter se valorizado em casos de guerra do Oriente Médio ou mesmo de conflitos na questão de oferta de petróleo, sempre tem uma treta ou outra, né, acaba subindo o valor dele. Mas como atualmente tanto a questão de defasagem que eu mostrei para vocês, né, que está bem alta. Você pode até pesquisar na internet para conferir caso você tenha dúvida, tal, mas você verá que está em momentos históricos aí de alta defasagem do preço do combustível comercializado no exterior e o preço do combustível comercializado nacionalmente no Brasil. Então, com o combustível cada vez mais caro, que uma hora a Petrobras vai ter que repassar para a população, senão se torna muito insustentável e cada vez mais seus impostos vão ter que ir para pagar prejuízo da Petrobras, e uma hora o Estado vai ficar sem dinheiro, entendeu? Imagina só, se ela está tendo muito prejuízo, vai ter que cobrar mais imposto. A população não vai gostar, e ela não gostando, não vai eleger o mesmo político. Gira esse ciclo, por isso mesmo que o político não gosta de inflação, ele tenta controlar a inflação no dedo, na canetada, mas não é possível. E o combustível subindo, o que ele afeta mais ainda? Por que ele afeta a inflação que eu estou dizendo? Porque mais de 70% do nosso transporte chega acima aí de 50%, como eu falei, tal, do transporte nosso é rodoviário. Imagina só, rodoviário depende do quê? De combustível, tanto de diesel, tanto de gasolina. E por quê? Porque são caminhões, né? Caminhões grandes acabam dependendo mais de diesel. Então esse transporte, tanto de bens ou mesmo de serviços, né, para transportar pessoas, tal, depende de combustível. Se aumenta o combustível, obviamente vai aumentar os custos para as empresas que vendem a bolachinha do mercado, que vendem o serviço, às vezes, que você quer ter, né, um serviço de ar-condicionado. Às vezes a pessoa, para comprar o ar-condicionado, ela vai ter que pagar um determinado preço para o transporte do ar-condicionado. Portanto, vai ter esse custo a mais para ela. Tudo vai ter um transporte ali ou aqui. Ela para se transportar até a sua casa, tal, para realizar aquele serviço. Isso faz com que encareça o custo e, obviamente, os empresários, empreendedores que estão fornecendo esse tipo de serviço ou de bem, eles vão aumentar o preço
para fornecer esse bem ou serviço, porque é insustentável para ele uma hora, né, com um custo cada vez maior, e a margem de lucro e a previsibilidade, como que ele vai conseguir pagar os funcionários ou mesmo custear as outras coisas, né, do negócio, a fim de continuar fornecendo esse bem e serviço que é tão demandado. Percebe? E isso faz com que aumente a inflação como um todo. Então, seguir um pouco o preço do petróleo, o preço do diesel, o preço da gasolina, acaba sim influenciando muito na inflação. E se ele aumenta, aumenta a inflação. Aumentando a inflação, o governo tem que aumentar os juros. Aumentando os juros, ele vai ficar mais endividado. Ficando mais endividado, aumenta o câmbio. Aumentando o câmbio, vai aumentar o dólar. E o dólar aumentando, consequentemente, por conta do petróleo ser cotado em dólar, aumenta ele novamente e gira de novo o ciclo, gira de novo o ciclo insustentável. Como que encerra esse ciclo, Guilherme, então? Basicamente, a austeridade fiscal é o melhor caminho, que é o que está acontecendo aqui na Argentina. Diminuir gastos públicos, fazer cortes em coisas desnecessárias, diminuir o tamanho do Estado em si, né? Porque imagina só o Estado ser tão grande que a própria população não consegue sustentar direito o Estado. O Brasil logo vai se tornar isso. A previdência pública que a gente vê aí está dando tanto problema, né? Sempre aumenta idade, ou mesmo diminui benefício. Uma hora não vai ser mais sustentável, com a taxa de natalidade caindo, pessoas aumentando a expectativa de vida, mais gente, ou seja, necessitando do dinheiro e menos gente trabalhando ou mesmo contribuindo para essas pessoas que estão vivendo mais tempo. Não que seja ruim a pessoa viver mais tempo ou mesmo não querer ter filho, não estou dizendo isso, só estou mostrando com base em dados o futuro que o Brasil vai ter, que é parecido com o que o Japão está passando agora, foi parecido com o que a Grécia passou em 2013, 2012, com a quebra lá da previdência pública deles. O Brasil, inevitavelmente, nos próximos 10, 20 anos, vai passar muito por essa dificuldade e é bom você se proteger através de investimentos. Por isso mesmo que eu tenho minha plataforma que consegue te auxiliar do absoluto zero com isso, tanto com questão de conteúdos, ferramentas, e-books ou mesmo acompanhamento personalizado comigo. Durante um ano eu te acompanho, realizando toda a consultoria financeira, sem dizer que o acesso na plataforma em si é vitalício, então você vai ter para a sua vida toda, vai poder assistir, reassistir, tirar suas dúvidas, ou mesmo consultar aquelas dúvidas que você já tinha tirado e a gente solucionou para você, tanto eu quanto minha equipe. Você consegue revisitar aquilo que foi respondido, caso você tenha esquecido a solução que propomos para você. Muito legal isso. Se você está precisando desse tipo de ajuda, clica no link da descrição a fim de proteger seu poder de compra, porque a gente sabe que no Brasil, a cada 10 anos, a gente perde mais de metade da poder de compra. Então, se você não investe, basicamente você tem que trabalhar o dobro para comprar a mesma coisa. É triste, mas é a realidade. Já se você investe, você consegue facilmente multiplicar por mais de 5 vezes aí em 10 anos, investindo bonitinho, ou mesmo 3, 4 vezes. Eu mesmo multipliquei por quase 3 vezes em menos de 5 anos, menos de 4 anos, o meu patrimônio com a minha carteira, que é pública. Acabo compartilhando bastante na plataforma, ou mesmo no dia a dia pelo Instagram. Se você quiser saber, me segue lá também, Guilherme Zip. Então, sim, é totalmente possível você proteger seu poder de compra e trabalhar cada vez menos conforme o tempo passa, para com que você consiga comprar tempo, que é isso que você deve fazer na sua vida, né? Não ficar vendendo só seu tempo por dinheiro, mas sim comprar tempo através dos investimentos, multiplicando a grana sua para com que você precise trabalhar cada vez menos para comprar a mesma coisa. Beleza? Agora, o próximo assunto que eu separei aqui para vocês é a questão do imposto sobre fundos imobiliários. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar do imposto que está tendo, tal, que tem gente falando, nossa, agora então eu não vou receber mais meus dividendos líquidos de imposto, caramba, vai receber menos dos fundos imobiliários, tal. Vou explicar direitinho para vocês aqui. A primeira coisa que vocês têm que saber é que teve uma reforma tributária que basicamente o Brasil vai ter o maior imposto do mundo, o IVA, 28%, passando Hungria, passando Suécia, países aí com impostos muito altos. E claro que a gente não pode se comparar com a Suécia, né? O nível de transparência, baixa corrupção, ou mesmo serviços públicos de qualidade para uma população bem menor do que a nossa, né? Então tem que contar tudo isso daí e colocar na balança. Não tem como a gente se comparar com a Suécia e falar que a gente vai ser igual, não. Porque nossa cultura é diferente, os resquícios do nosso país é diferente, tem todos os contextos, né, populacional, geográfico, é diferente do caso da Suécia. Então não é uma coisa legal a gente ter um imposto alto, é perigoso. E mesmo assim foi levada adiante essa reforma tributária, fazendo com que o IVA chegue a 28%, como falei para vocês. Então, o nosso presidente, basicamente, vetou a questão de isenção dos fundos imobiliários para certos impostos. Quais impostos seriam esses? Seria o imposto IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Esses dois impostos antes eram isentos dos fundos imobiliários, né? Então eles não precisavam pagar.
A partir dessa reforma tributária, se vir a passar, se o Congresso aceitar o veto, tal, se der tudo ok, aí sim os fundos imobiliários vão começar a ter que pagar esse imposto. Mas quando vai ocorrer isso, Guilherme? Quando os fundos imobiliários vão ser impactados? Olha, para lá de 2028. Então, o impacto realmente nos fundos imobiliários seriam para 2028 para frente. Até ano que vem, mais ou menos, não vai ter tanto impacto assim. Vai começar a crescer um pouquinho de 2026 para 2028 e depois de 2028 impacto forte nos fundos imobiliários, se isso vir a ocorrer, porque o Congresso ainda pode vetar, né, todas essas medidas que foram feitas e também essa mudança do presidente de vetar a isenção do fundo imobiliário. Então, em resumo, entenda que a primeiro momento não vai mudar nada, o fundo imobiliário não vai pagar nada de imposto e seus dividendos vão continuar sendo isentos de impostos. Tanto hoje quanto amanhã ou no futuro. Até o momento não tem nada de pagamento de imposto sobre seus dividendos. Mas, claro, que especialistas já dizem que quando os fundos imobiliários terem que pagar esse IBS ou esse CBS, aí sim vai influenciar uns 3, 10% no fundo imobiliário em si. Então, essa influência pode ser no preço dele ou mesmo na entrega de dividendos dele, que ele tire, né, vai ter uma queda aí nessa faixa de 3 a 10%. Consequentemente, você já imagina que sim, nos dias atuais os fundos imobiliários se desvalorizaram cada vez mais e você consegue achar várias oportunidades com muitos fundos imobiliários que são bons em valor patrimonial baixo. O preço sobre o valor patrimonial que a gente vê sobre P sobre VP, essa métrica aí na internet você acha em diversos sites. Eu gosto bastante do Investidor 10 ou mesmo Status Invest, Fundos Explorer, são todos exemplos que você pode utilizar para procurar aqueles fundos imobiliários com P sobre VP baixo. E aqueles com patrimônio líquido alto são bem interessantes porque acabam tendo um grande leque de imóveis, pegar aqueles bem diversificados, com vários bilhões. Eu gosto muito de fundos imobiliários com acima de bilhão de patrimônio líquido. Então, preferencialmente, eu faço esse filtro e pego aqueles com P sobre VP baixo, também que estão pagando bons dividendos. Tem muitos aí que estão pagando acima de 1%. Então, imagina só, receber mais de 1% em um fundo imobiliário que tem um leque enorme de imóveis, com mais de R$ 1 bilhão em imóveis. Da onde você teria 1 bilhão, né, para conseguir comprar todos esses imóveis? E você consegue ter parte do aluguel dele, pagando mais de 1% para nós por mês. Tem uns que pagam 1,2, 1,3, outros muito mais, porém tome cuidado, né? Esses que pagam muito, você tem que olhar por um lado, nossa, por que ele está pagando tanto? Deixa eu entrar no relatório gerencial dele, tal. Isso também eu ensino na minha plataforma, se tiver interesse, clica no link da descrição, que lá a gente pega um relatório gerencial do fundo imobiliário, mostra certinho onde observar, o que observar, quais parâmetros a gente tem que olhar, tudo isso em detalhes, porque sim, é necessária essa educação financeira antes mesmo de você investir. Mas se você já tem esse conhecimento, pronto, faz esse filtro no Status Invest, Investidor 10, o site que você preferir, e aproveita esses preços mais descontados para esses bons ativos que a gente tem no Brasil. Eu gosto bastante. Se você não conhece ainda fundos imobiliários, continua acompanhando aqui no canal, mesmo acesso à plataforma. Aqui no canal a gente discute bastante sobre fundos imobiliários, ações, investimentos, economia, finanças, ou mesmo atualidades, como a gente está tratando aqui. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, que vai me ajudar bastante. Se te ajudou em algo, né? Se você tem alguma dúvida e quer que eu faça um vídeo específico sobre sua dúvida, coloca nos comentários que eu preparo certinho, minha equipe fala para mim e crio com o maior prazer, tá bem? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.